Boa tarde, pessoal. Hoje, excepcionalmente, às 15 horas, né, nós recebendo o CEO do Instituto DataDucks para fazer um pouco os comentários em relação aos números das pesquisas, né? Quando eu falo pesquisas é porque foram vários momentos para o Senado, para o governo, para deputado estadual, deputado federal e presidente da República. E eu assisti recentemente, Erivelto, que você esteve no Patos Online, né? E aí falou diversos fatores por lá. Eu vou fazer uma abordagem um pouco diferente aqui, para a gente aproveitar ao máximo, né, das informações. Porque assim, o Patos Online já é um grande portal. O Marcos Oliveira já lhe interpelou em vários pontos lá importantes, com o Genival Júnior, na qual eu já deixo aqui o meu abraço para ambos, né? E agradeço a Genival por ter aceito o convite, né? Vai estar aqui conosco muito em breve para participar de uma entrevista. Então, eu vou focar no fator, né, aproveitando esse gancho, né, da fala, que teve vários pontos positivos lá, né, sobre os candidatos e tudo mais, e eu vou priorizar aqui uns aspectos que eu vi que não foi abordado. Por exemplo, rejeição, ah, e aí dentro da rejeição ainda a mudança de voto, caso isso aconteça, é, os fenômenos que geralmente acontecem a cada 4 ou 8 anos. Um exemplo claro foi o Toninho do Sopão, né? E aí, neste contexto, por exemplo, eu não vi nenhum nome surgir ainda, né, emergir como um futuro puxador de votos. Então, eu não vi ainda esse elemento, né? E aí, nós vamos conversar um pouco a respeito desses itens, né? E aí, eu vou fazer uma pergunta também que eu vi em alguns portais citarem Padre Fabrício, por exemplo, mas em nenhum portal eu vi ele afirmar que era candidato a alguma coisa. Eu seria leviano em comentar isso aqui. Eu vi que portais comentaram a respeito. Então nós vamos perguntar também sobre esse fator. Primeiro, eu agradeço já desde já por ter aceito o convite e boa tarde. Boa tarde, Chiquinho. Prazer é meu estar aqui pela segunda vez. Um espaço democrático, de bom diálogo, pode conversar, que vem crescendo a cada dia. E estou à disposição para as perguntas, né? No tocante à nossa pesquisa de amplo questionário com 800 pessoas de amostragem, contemplando todos os bairros de Patos, zona rural, a zona urbana com todos os bairros e também o distrito de Santo Gertrudes. Ô Erivelto, eu vou começar pelo fator rejeição, né? O quanto a rejeição de um candidato ela poderá influenciar na mudança do voto do eleitor. Tipo, vamos lá, vamos supor que Francisco Anderson foi muito rejeitado na pesquisa ali por outros eleitores, mas mesmo assim Erivelto vota nele. Mas o quanto essa rejeição ela poderá mudar e fazer com que Erivelto mude o voto? É importante salientar, Chiquinho, e o telespectador, quem faz a leitura de pesquisa, os próprios políticos, de saber interpretar a pesquisa. Porque rejeição é um fator, vamos dizer assim, importante na leitura e, e cauteloso para o candidato que foi bem rejeitado. Na minha pesquisa, a gente não fez avaliação de rejeição de deputado estadual e federal, porque é impossível, porque a pesquisa é Exato. espontânea, mas fez de presidente, senador e governador. Então, E aproveitando que você né, destacou esses pontos, e aí você pode chamar atenção para os cenários do Senado ou para governo. O que mais chamou a atenção de vocês quando estava nessa pesquisa do ponto de vista de rejeição? Né? Então, isso também eu queria que você falasse a respeito. pronto, perfeito. Lembrando que sempre, para dizer que a amostra de 800 pessoas foi dentro da zona eleitoral de Patos exclusivamente, certo? Deixar bem claro isso. E como os patoenses pensam, a rejeição de governo aqui em Patos, você prestar atenção, Cícero está na frente na rejeição, certo? É uma questão por quê? Porque ele não tem nenhuma pessoa, não tem nenhum um político de expressão apoiando Cícero. Quem é que apoia Cícero em Patos? Até então.
Você não tem ninguém de expressão. Então, assim, por algumas outras razões, por algumas operações que aconteceram, leva-se a algum tipo de rejeição. Lucas é o menos rejeitado, né? Então, rejeição também se deve, Chiquinho. Quanto menos você também é conhecido, menos automaticamente, não é proporcional, é você ser rejeitado. Se você não é conhecido, como é que você vai ser rejeitado? Vamos lá, Verdade. um exemplo lá para cima, São Paulo e Santa Catarina, vamos lá. O Tarcísio tem uma rejeição menor, teve aqui na minha pesquisa em Patos e no Brasil, do que Bolsonaro. Obviamente porque ele é menos conhecido. A partir do momento que ele passa a ser mais conhecido, obviamente que ele vai ser mais rejeitado. Tem coisas para reclamar, tem coisas para criticar. Rejeição lá no Senado de Santa Catarina é um exemplo crucial para você me compreender. A questão lá de Carlos Bolsonaro tem sido bem polêmico, certo? Ele é vereador da capital fluminense, certo? É vereador no Rio de Janeiro, capital, e está levando toda a questão bolsonarista para dentro de Santa Catarina, onde já tem 2 candidatos ao Senado da direita, que é Caroline de Tone e Esperidião Amin. Nos últimos levantamentos, salvo engano, até metade de novembro, Carlos Bolsonaro liderava as pesquisas. Porém, todavia, contudo, entretanto, a rejeição dele é enorme. E o que quer dizer com isso? Porque ele existe um teto para crescer. Há pessoas que não querem ele ir para o espólio catarinense. Quer que ele fique no Rio de Janeiro, que é o local dele. Então, assim, trocando em miúdos, a rejeição ela é um ponto crucial para quem está lendo a pesquisa. Porque ele tem teto para até onde ele pode crescer, ele tem um teto, não passa dali, e a rejeição a cada vida vai mais crescendo. Então, assim, quando você tem uma aceitação menor do que o primeiro, mas a rejeição é curta, não há de ser nada aqui. Marcelo Queiroga que empata disparado na rejeição. Ligação com o Bolsonaro. Né? Aqui é uma bucha, é uma bolha, vamos dizer assim, da terra do PT. Né? E veneziano, Nabô e João tem pouca rejeição. Isso facilita, tanto que eles lideram as pesquisas. Perfeito, perfeito. E aí, já que você falou no ponto do Senado, será que se entrar um fato novo poderá ser um novo candidato, alguém, esses dados poderá mudar? Se sim, é por conta do eventual nome ou porque as pessoas querem uma opção além da que está sendo sendo discutida na imprensa, sendo abordada de diversas maneiras. Então, na sua concepção, o que pode ocasionar uma mudança no cenário para o Senado Federal e eu vou estender para o governo do Estado também? Até então, o Senado mostra a situação que está. O grupo de situação com 2 candidatos, João Azevedo e Nabô. O grupo de Cícero Lucena apenas com veneziano, tem a vacância da segunda vaga. E o grupo de Efraim apenas com Marcelo Queiroga e a vacância da segunda vaga, até então. A partir de abril, como eu sempre saliento, tanto no Patos Online e aqui em outras entrevistas, vai existir a passagem dos bastões, a questão das canetas. Nabô sai da prefeitura, deixará a prefeitura com o aliado Jacob, e no governo do estado, João vai entregar a Lucas Ribeiro, que provavelmente será o candidato, pois vai estar na cadeira. E aí começam as questões se as pesquisas vão contrariar as de hoje. Né? Porque será que João, pós-governo, será a mesma aceitação? Mantém? Diminui? Pronto. Aproveitando essa sua fala, você acha que João pode sobrar na curva? Não creio, porque ele tem muito serviço prestado, né? Assim, eu sempre digo que é uma eleição bastante acirrada, né? Eu não descarto o nome Marcelo Queiroga, porque ele tem uma votação, foi para o segundo turno em João Pessoa. Só que, na boa, porque tem o filho presidente da Câmara, né? Tem uma aceitação muito grande, serviço prestado em Patos. O nome de Nabô vem crescendo, aí vários apoios aí nos portais, a gente está vendo aí alguns prefeitos. João Azevedo, acho que João Azevedo tem pouca rejeição, assim como Nabô. Muito serviço prestado no governo do estado, muitas ações do governo. E
aparenta-se que o Grupo Ribeiro também apoiará a chapa dupla, né, a casadinha, João e Nabu. E Veneziano é o senador até então, se mais se alinha-se com Lula pelas entrevistas, pelas aparências, e é um cara que já está na cadeira. Ele está buscando a reeleição, renovação daquela cadeira. Então, acredito eu que o páreo vai ser disputado voto a voto. Perfeito. Elivelton, outro ponto também que eu mencionei nós vivemos numa polarização. Estou falando ainda dessa questão da transferência, mudança de voto, né? Qual a probabilidade de um lulista ou um bolsonarista migrar esse voto ou mudar esse voto? Um lulista votar num bolsonarista e um bolsonarista votar no lulista. Nós sabíamos que ainda nós tínhamos o cirista na época, né? Tinha alguém que era adepto ao Ciro Gomes, mas nessa concepção de hoje, e aí eu posso ainda ser mais incisivo. Qual a probabilidade de um de esquerda votar no da direita e o da direita votar no da esquerda na sua análise, né? Você tendo em vista que você fez pesquisa, e ainda está dentro do fato rejeição, porque tem essas duas polarizações no momento. Então, na sua análise, né, na sua visão, o que é que pode fazer um desses dois eleitores aqui mudarem? Existe alguma maneira ou não? Não, Francisco. Ó, nesse cenário aí, para presidente da República, que você falou minimamente da disputa para o Senado e para o governo, mas agora nós estamos entrando na de presidente da República. Mas existe, né? Então eu queria ouvir de você, que é um analista, né? É alguém que entende dos números. Vamos lá. Então, nesse caso, eu não vou apenas se situar na minha pesquisa, porque é apenas uma pesquisa municipal, né? E a questão presencial é bem ampla, é macro do país. Eu vou falar dessa maneira. Eu já falei em outras entrevistas que no Brasil, não estatisticamente, numericamente presa aos números que eu vou falar, mas creio eu que existe 40% de radicais de esquerda e 40% de radicais de direita. Quando eu falo radical, é aquela pessoa que não pensa, não quer saber do que você pensa, ele não vai ser convencido a pensar no outro. A gente costuma chamar de xiita. Aquele que não muda, não quer a briga, o meu é o melhor, não quer saber do que o seu pensa, sabe? 40-40. E 20% é o que decide as eleições. Eu costumo chamar de voto volátil. Aqueles 20% que decidem, eles já foram PT por muitos anos. Em 2018, estava cansado, desgastado do PT. E boa parcela, não vou afirmar aqui, foi 13-7, um 14-6, certo? Um 12-8, pró-Bolsonaro em 2018. Esses mesmos 20%, eles cansaram de Bolsonaro, pelas palavras ditas na pandemia, um monte de barbaridade que ele falou, cansou, foi lá para Lula em 22. Entenda-se, não é que são lulistas, são pessoas que estavam cansadas de Bolsonaro. E aí, em 26, como será? Na pesquisa aqui em Patos e em outras pesquisas nacionais, embora Tarcísio não tenha ainda o nome de Bolsonaro, mas ele consegue penetrar na bolha de esquerda. É um nome que é um servidor público, é um engenheiro do Exército, né? Já trabalhou inclusive no governo Dilma, né? Ele, então, governador de São Paulo, ele é mais comedido com as palavras, ele inaugura obras com Lula, e isso, de certa forma, agrada aquela pequena parcela que não é radical / xiita. É aquela parcela que se admira com Lula, mas se tiver um candidato melhor, ele opta. Resumindo a história, na minha concepção, e aqui é um achismo meu, o cidadão não basta estar revoltado com Lula. Preços altos, questão de tributação prejudicada, o bolso, resumidamente, está furando o bolso do cidadão, certo? Impostos e impostos. Não basta só ter o desgaste do governo Lula. Ele precisa olhar assim para o lado, ó. Quem é o outro? Eu confio? Quem é esse cara? É Tarcísio? É Michele? É Flávio? É Caiado? É Ratinho? É Zema? Dá para confiar? É assim que o cidadão médio pensa, dentro daquela faixa etária de 20%, na minha concepção. Não basta só estar revoltado com Lula. Quando ele vê assim o outro candidato, não sei, vamos com Lula mesmo.
Então ele precisa estar com raiva do governo, está revoltado, endividado, questão financeira, questão de tributação, tudo que esse país passa, mas ele precisa ter um candidato do outro lado para que ele possa confiar, chamar de meu. Na minha concepção, é esta. Perfeito, isso é interessante, né? A gente sabe que existe o voto que não muda em hipótese nenhuma e aquele que é o voto volátil. Eu vi essa sua fala no portal a respeito foi no Patos Online. Um outro ponto, e aí para o Senado, né? O nome de Pato Fabrício, por exemplo, na sua concepção enquanto alguém da área de pesquisa, ele pode mexer esse tabuleiro do Senado Federal, na sua concepção? Já que se foi especulado pela imprensa essa possibilidade e tudo mais, então, na sua concepção, o nome dele é um nome que poderá fazer esse rebuliço, digamos assim? A questão do Pato Fabrício, ele foi colocado, inclusive, até em os outros institutos de alguns colegas, né, aí de outras cidades. Mas aí eu vou começar essa questão do Pato Fabrício com a minha pesquisa. Por que eu não coloquei na lista o nome de Pato Fabrício? Porque para mim, Chiquinho, o que vale é a palavra do mesmo. Eu não vi em nenhum momento o Pato Fabrício Dias Timóteo afirmar em dizer que ele era candidato, que tinha vontade. Em nenhum momento. Eu vejo convites dos aliados. Cícero fez o convite. Veneziano fez um convite. E tenta, de certa forma, colocar o nome do padre no jogo. E aí, por isso, que se eu não vi o próprio dizendo isso, eu não tenho condições de botar ele num questionário. Acho que você me entende. Uhum. Mas aí, existe a questão também do sacerdócio, né? Então, não é simplesmente colocar o nome dele no jogo. É saber se ele mesmo tem interesse, é saber se pode essa questão do sacerdócio. Então, se isso fosse superado e ele afirmasse, eu tenho interesse, então a gente colocaria alguma pesquisa que nós, porventura, for contratado ano que vem, outros colegas, e ver se realmente o nome vamos dizer assim, subir ou fica na mesma, certo? Mas, assim, o que eu entendo é que ele precisa se decidir, certo? Enquanto ele não se decide, sim, aliados, pessoas que têm uma certa simpatia por ele, falando por ele, para mim, não tem nenhuma serventia eu colocar numa pesquisa, pelo menos minha. Ah, perfeito. Não tem necessidade, né, em relação a colocar um nome sem ser citado. Né? Isso. Muito bem. Isso chama-se ética no trabalho que você faz. Porque, por exemplo, você poderia induzir o eleitor. Isso. A pessoa que está sendo entrevistada. E se o nome de Padre Fabrício for colocado aqui? Pô, o cara nem falou que era candidato. A pessoa está sendo leviana. Por exemplo, quando eu fiz a postagem, eu bato no peito. Eu fui o primeiro a postar em Patos que o nome do padre estava sendo ventilado. Porque eu ouvi o Gutenberg Cardoso falando. Mas só que eu usei as palavras dele. Então, não é uma coisa... Também não me atrevi a perguntar. A construção da amizade. Então, eu não vou fazer isso. Porque eu não tenho interesse. Eu não tenho interesse nessa parte. Perguntar para obter um dado que venha favorecer a quem? Quem é que está interessado nesse dado? Eu não estou. Mesmo sendo enquanto cidadão, beleza, mas eu não estou interessado. Porque, tipo, vamos lá. Se alguém sabe que eu tenho, por exemplo, uma aproximação, ele vai querer saber dessa informação. Ah, Francisco, você teve com o padre, não sei o quê. Pessoal, eu não vou fazer pergunta de política. Em respeito, eu não faço. São coisas da minha índole. Sou eu. Então eu não faço. Erivelto, estão discutindo bastante sobre a eleição da Câmara de Vereadores de Patos. Depois eu volto para a parte política, só para a gente fechar. Mas eu não poderia deixar passar, você como analista político, porque aí, salvo engano, foram 11 que já declararam votos para o Mike Nevin. Mas eu queria saber, na sua concepção, está consolidado ou tem alguma mudança? Bom, se achava que a eleição da
do segundo biênio da mesa diretora, do mandato 25 a 28, seria agora no dia 2 de dezembro, anteontem, não é isso? E aí, uma questão judicial, se firmou-se que será, no início de 2026, no início de 27, não é isso? Para poder presidir aquela casa por 27 e 28. Bom, se afirmam, né, na própria tribuna da Câmara, não é conversa de Arivelto, conversa de Chiquinho, não, de beira de esquina, os próprios vereadores foram à tribuna daquela casa legislativa, na casa Juvenal Lúcio de Souza, e afirmaram um voto para o vereador parlamentar mirim, vereador Mike Minevino, de primeiro mandato, que é do Progressistas. Do PP, exatamente. Isso. E aí, quando 11 afirmam, só restam 6. Essa Câmara Municipal, ela tem longas histórias. Exato. Eu ia até comentar com você, não teve um fatídico episódio já sobre isso, né? E aí por isso que eu perguntei. No ano 2000, o famoso 9 ganhou de 10, né? Quando todo mundo vinha lá de Brejo das Freiras, todo mundo se deu a mão, todo mundo rezou lá em Santa Gertrude. E o 9 ganhou de 10. Até hoje se discute quem traiu. Mas 9 ganhou de 10. Agora, como o amigo Genival falou no podcast comigo, 6 ganhar de 11 é complicado. Mas assim, tem um ano daqui para lá. Mas assim, a minha opinião é que quando o 11 vai para a tribuna e afirma, não volta atrás. Seria assim uma questão, um rebuliço muito grande, votar o que disse. Então eu creio que é questão de tempo o Mike Minevino ser o presidente da Câmara Municipal de Patos no biênio 27 e 28. Isso aqui é uma opinião minha. A Tídia Eduardo, que já está há bastante tempo lá, ela não pode ser mais candidata, né? O grupo dela se estuda um candidato, certo? Não se ventila o nome ainda. Mas assim, os 11 que firmaram, eu creio que não muda a palavra, né? Então, eu creio que é só questão de tempo para Mike Minevino ganhar aquela presidência da Câmara e coordenar o Poder Legislativo patoense. Perfeito, obrigado pela análise. Uma coisa agora que eu queria saber, nós falamos do o que poderia mudar no tabuleiro para o Senado, mas na Paraíba, no Brasil, né, existem aqueles fenômenos puxadores de voto. Perdão. O Tiririca, por exemplo, um exemplo clássico de São Paulo, puxou, né? A Joyce Heisman, uma coisa assim, também, mais de 1 milhão de votos. Então, aqui na Paraíba, salvo engano, teve não sei se foi o Toninho do Sopão, na época que disparou, acho que o próprio Valber Virgulino, quando foi a primeira, ou foi o Cabo Gilberto também. Isso aqui são cenários que eu estou analisando, né? Então, Patos também, né? Vereadores que foram puxados, tipo, vereador com 1.000 votos perdeu para vereador com 700, né? Porque tem a questão da proporcional. E aí você já aproveita também e fala, né, do quão é importante a gente destacar nas pesquisas que isso aqui é um retrato de momento. Eu não posso afirmar que essas pessoas vão ser eleitas. Então, mas eu queria que você falasse, pronto, isso aqui, eu quero que você fale do retrato de momento. E a outra é se na sua concepção tem algum elemento ou alguém que possa ser um puxador de votos nesse momento, na data de hoje, 4 de dezembro de 2025. Perfeito. A gente, o ano passado, fez um trabalho para os partidos políticos no tocante à questão da eleição proporcional, explicando como é o cálculo, como é a questão das caudas, se o partido é recheado, vai fazer quantos, aqui dá para fazer 2, dá para fazer 6. Vamos lá. O que você perguntou é o famoso outsider, né? Vamos começar de cima para baixo. O próprio Jair Bolsonaro, que foi presidente, ele foi um outsider. Ele era do baixíssimo clero na Câmara, era um deputado desde os anos 90. Não era das grandes discussões, como diria Ciro Gomes, às vezes era piada de beira de corredor, certo? E bateu no PT, que estava desgastado, bateu no PT na Operação Lava Jato,
E esse outsider virou presidente da República. Vou começar de cima para baixo. E aí, devido aos fenômenos outsiders, como o Enéas Carneiro, como o Tiririca, foi que o Tribunal Superior Eleitoral criou a cláusula de barreira de 10%, onde esses grandes puxadores de voto puxavam pessoas que não tinham nem 1.000 votos dentro de São Paulo. Imagine aí. Tiririca, quando foi eleito, puxou gente que não tinha nem 1.000 votos, que era do PL. Na época era o Partido da República, era PR, o PL. Era o PR. Do 22, né? Era. E aí mudou-se o TSE para, no mínimo, o candidato puxado ter pelo menos uma cláusula de barreira de 10% da questão. Isso aí evita, né? É isso. E outros estados, mas na Paraíba aqui, que é o nosso estado, teve Toninho do Sopão para deputado estadual, teve Julian Lemos, né, que se agarrou com o Bolsonaro, foi no embalo e na outra eleição perdeu toda a votação para o Cabo Gilberto, né, que pegou o bolsonarismo, se agarrou e Julian Lemos não conseguiu, ficou na suplência do União Brasil. Mas eu, a preço de hoje, falando em 4 de dezembro, eu não creio em algum outsider, seja para estadual, seja para federal, seja para senador. Tudo pode mudar, pode acontecer, pode. Mas, na minha concepção, a preço de hoje, eu não creio que vá criar um novo outsider da política paraibana. Ah, perfeito, perfeito. São elementos importantes. Pronto. Só para fechar a nossa discussão, outro ponto que eu me vi agora. Eu vi que você falou lá, né, no Patos Online. Eu queria também como é que você avalia e explica o fator Efraim Moraes ter saído bem aqui em Patos, né, na pesquisa para governo. Certo. Efraim Filho é um senador de mandato que tem um forte poder dentro do Congresso Nacional, né? No Partido União Brasil, que ora se discute, ora se esfria essa questão da União Progressista, a federação com o Partido Progressista de Agnaldo Ribeiro. Mas Efraim Filho, ele foi votado em grande escala dentro de Patos pelo Grupo Mota. O Grupo Mota apostou em Efraim Filho e saiu daqui de Patos com uma grandiosa votação. Então, assim, aquelas pessoas que não são tão ligadas em política, ou têm um pouco conhecimento, até acham às vezes que ainda o Grupo Mota tem uma ligação com Efraim Filho. E não é verdade. Hoje tem a ligação, apoia total o Lucas Ribeiro. Mas criou-se raízes, criou-se aquela vinculação, e isso não se desmancha do dia para a noite, certo? Então, eu lhe respondendo, eu creio que, e por ser também aqui da região do Sabugi, né? Sim. O pai também já foi senador, né? Então, assim, eu creio que é levado a isso, por questão de vizinhança e porque ainda tem algumas raízes criadas que o grupo do poder municipal aqui apostou em Efraim Filho na senatória, que apenas era um, e ele foi o vencedor. Verdade. Erivel, na minha concepção, os meus questionamentos eram esses, né? Se tiver algum ponto que não foi abordado, caso você queira comentar, fique à vontade. E ao mesmo tempo, se não tiver, eu também deixo à vontade para fazer suas considerações finais. Eu agradeço imensamente por ter vindo aqui comentar, né, a pesquisa do Instituto, né, porque assim, eu fico feliz, eu assisti a entrevista de vocês na íntegra, como eu bem mencionei, né, e eu disse, não, caso eu tenha uma oportunidade, eu vou fazer um cenário diferente, porque aí deixa 2 entrevistas para a população analisarem. 2 lados, os dados comentados, como foi lá o fator, eu até lembro que Marcos disse, né, a Olívia tá deitada no pelo, né, já pode encomendar a roupa da posse, então ele brincou, né, disse assim, que ela estava com a eleição encaminhada para deputada, né, falou também do fator Hugo Mota, também está se destacando. Enfim, foram vários pontos. Vocês falaram bem dos nomes da cidade de Patos que foram citados. Você falou do nome de Nilson Lacerda, do Vale do Piancó. Eu também me surpreendi. Eu sou do Vale e analisando a pesquisa, inclusive, fiz comentário para o Vale do Piancó Notícias da sua pesquisa. Entrei em contato com alguns que eu tinha, né? Inclusive a Olívia me respondeu educadamente. O Nilson me respondeu, o segundo Domiciano me respondeu,
né? Entrei em contato também com a assessoria de Cicinho, que foi citada aqui, né? Preferiram não se manifestar, então, mas eu fiz o que o jornalismo recomenda. Eu fui em busca das fontes, né? Os 3 primeiros citados e mais alguém que foi citado em outras regiões. E não apenas por interesse de Francisco Anderson, porque eu não tenho interesse naquela. Eu não tenho interesse naquela pesquisa. Quem me conhece sabe. Então, foi muito gratificante tê-lo aqui, né? E aí eu fico feliz e é isso. Eu estendo aí para caso tenha algum ponto que você queira abordar e caso não tenha, você fazer o seu fechamento. Eu era de sala de aula e praticamente assim finalizei minhas etapas de sala de aula para criar o projeto de pesquisa, né? E é interessante porque quando saía a cada dia um resultado de um cargo no Patos Online, as pessoas que criticavam num dia, tu não sabe fazer pesquisa não. No outro dia me ligavam, mas rapaz, você é fera. Me encontrava no supermercado, você é uma fera, você vai dar show. No outro dia o resultado era insatisfatório. Disse, rapaz, tu não fez direito nessa pesquisa. Então, assim, isso aí eu vou encontrar bastante. E aí, antes de entrar no mérito da questão que você falou, ano que vem, ano eleitoral, as pesquisas para divulgação precisam de um registro no TSE. E aí os políticos já então contratam pesquisas até para consumo interno, né? Consumo interno é aquela que não precisa ser divulgada, e aí vai do gosto do cliente. Quando o cliente quer que seja divulgada, a gente divulga. Se não quiser ficar em consumo interno, a gente fica. É de acordo com o cliente. A média, alguns colegas de outros municípios, de cidade grande, me falaram que é a média de 10 pesquisas de consumo interno para uma registrada. Né? Porque tem muito BO registrada, tem muita situação, cumprir algumas regras do TSE, a impugnação da chapa adversária, que não gosta do resultado. Resumindo, pesquisa, quando é satisfatória, Erivelto sabe fazer pesquisa. Não sei, você reveja aí que eu acho que você errou. Mas eu vou estar já acostumado, estou gostando do trabalho, tá? Tem boas aceitações, as pessoas têm me elogiado. E eu acho que não faltou nada, Chiquinho. Eu acho que eu estou à disposição aqui do Pode Conversar, um espaço bastante bom de se conversar, tranquilo, conversa leve. E seja no ano eleitoral ou sem ser ano eleitoral, eu estou à disposição aqui para as suas perguntas e suas considerações do que você tiver interesse em saber do Instituto DataDux.